chama O Médico Monstro, de Robert Louis Stevenson. Bom, essa história ela se passa em Londres. E o personagem principal é um advogado chamado Utterson. Esse advogado, ele está trabalhando no testamento de um amigo dele, que se chama Jake. E o Jake é um médico. E esse médico é amigo dele de muitos e muitos anos. E o testamento do Jake dizem que se algum dia esse Jake morrer ou desaparecer, de alguma forma, todos os bens desse Jake iriam para um cara chamado Hyde. E o advogado, ele nunca tinha ouvido falar nesse tal de Hyde, né? Ele ficou, quem é esse Hyde? Ele é amigo do Jake há muitos anos. E então, ele começa meio que secretamente a descobrir quem que é esse Hyde e por que ele está no testamento do Jake. E um dia, o advogado Uther, ele tá andando com o primo dele, numa espécie de um beco meio escuro. E eles veem uma casa assim de esquina. E lá, o primo do Utterson começa a contar uma história que se passou com ele há pouco tempo lá. Essa história foi basicamente assim. Tinha uma menina correndo e tinha um cara vindo do oposto dela. Só que eles estavam na esquina, então não tinha como um ver o outro. E eles acabaram se batendo. Só que o homem, como ele era rude e grosso, ele não parou e tentou ajudar a menina. Ele pegou e passou e terminou de atropelar ela e pisou em cima dela. E o primo do advogado, contando isso pra ele, foi lá tentar ajudar, né, a menina. E na hora que ele olhou pro rosto daquele homem que tinha atropelado, ele olhou uma espécie de deformidade no rosto daquele homem. Era como se ele sentia uma coisa ruim, sabe? Mas o rosto dele não tinha deformidade, mas ele via uma coisa estranha. Era como se o Satã estivesse incorporado naquele homem. Daí ele olhou assim e ele contou isso pro primo dele, o advogado. Daí o advogado pegou e falou assim, qual é o nome desse homem? Daí ele falou assim, ele se chama Hyde. Daí o advogado começou a passar todos os dias naquele mesmo local para ver esse tal de Hyde. E ele passou, aí teve um dia em que ele encontrou o Hyde lá. E ele foi lá falar com aquele homem para ver se ele realmente era um monstro, se ele tinha tudo que o primo dele tinha falado. E ele comprovou que o primo dele estava certo e que aquele homem era rude, grosso e tudo mais. E nisso ele vai tentando descobrir quem que é esse Hyde e o porquê que ele está no testamento do médico, amigo dele, muitos anos, um médico bem sucedido, que tem muitos amigos, e esse Hyde é um cara totalmente diferente do amigo dele, que é um grosso, estranho, um monstro. Então ele começa a tentar descobrir quem que é ele, e é isso o livro. Esse livro também, ele é um clássico, é um livro bem curto e eu gostei bastante. E a tradução da nossa língua é a Primavera de Nossas Vidas. Tem como personagem principal a Futaba Yoshioka. E quando ela estava no primário, ela se apaixonou pela primeira vez pelo Kou Tanaka. E ele chamou ela pra sair. Só que ele nunca chegou no encontro. E eu não sabia por quê. Desde o dia que ele chegou, ela não chegou, ele desapareceu. Ele não ia mais na escola. Ela não tinha mais notícia dele. Ele simplesmente desapareceu. E depois disso, ela ficou muito sozinha, porque as meninas elas faziam bullying com ela, porque ela era muito adorada pelos meninos. E ela acabou sendo excluída pelos meninos. E quando começou o colegial, ela prometeu para ela mesma que ela seria um pouco menos feminina e que ela não deixaria nenhum garoto atrapalhar a amizade dela. Só que um detalhe, essas amizades que ela tinha não eram amizades de verdade. E sim, era só para brincar como amigas, não porque o Cole falou isso pra ela. O Cole aparece na história depois de algum tempo. E ela acha que era o Cole mesmo, né? Tipo, ela fala, você é o Cole, só que ele fica falando assim, agora meu nome é Mabuchi, não Tanaka. E ela fica insistindo nisso, você é o Tanaka. Não, eu sou Mabuchi. Aí ela começa a falar de Cole, chamou ele de Cole. Beleza. Ele era muito rude com ela, muito grosso. E ela fazia de tudo pra conquistar ele. E ela era muito pouco com ele, só que ele tava nem aí pra ela. Um dos motivos pra ele ser assim, ter se tornado frio, é porque ele teve um trauma de infância. Porque ele perdeu a mãe dele em Nagasaki. E os pais dele tinham se separado também. E o pai dele não tava nem aí pra ele, e ele começou a morar com o irmão dele. E aí esse era o trauma dele. E ele não queria se relacionar com ninguém, porque ele era frio, ele não queria, porque ele tava com medo, né? De acontecer alguma coisa e ele perder mais uma pessoa
Bem, a Futaba ia se declarar pra ele, ia aceitar, só que entrou uma menina na história. E essa menina, ela tinha perdido o pai, e o Cole achou que ele devia, como obrigação, ajudar ela, porque ele tinha passado pela mesma coisa. Então ele se sentiu na obrigação de ajudar ela, de acolher ela. Só que não era bem assim, porque ele superou isso, então ela com certeza ia superar. Então tem uma parte do livro que fala que o tempo resolve tudo. E resolveu mesmo. Beleza. E o Cole dá um fora na Futaba, porque ele não queria, porque ele queria ajudar a menina. E ela fica triste, mas aí tem um garoto que é completamente oposto do Cole. Trata ela bem, é fofo com ela e é muito carinhoso com ela, o Toma. E ele pede ela em namoro. E como o Cole tinha dado fora nela, ela aceita. E aí o Cole meio que se arrepende e tal, falando, eu não vou mais ligar pra moça lá que quer que eu ajude ela e tal, porque eu quero viver feliz com a Futaba. A Futaba é o amor da minha vida. Só que a Futaba tá namorando o Toma. E aí fica aí. Quem que a Futaba vai ficar? Com o Cole ou com o Toma? Cole. Vou apresentar dois livros. O primeiro se chama As 5 Linguagens do Amor. Nos primeiros capítulos, ele fala sobre coisas tipo básicas, como a paixão torna a gente, como a gente se apaixona pela pessoa. A primeira linguagem de amor é a palavra de afirmação. A palavra de afirmação é tipo como se fosse elogio. Várias pessoas, tipo, elas gostam de palavras de afirmação, tipo, claro, né? Eu gosto de a pessoa chegar em você e falar assim, nossa, você é muito linda. E a segunda linguagem de amor é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você passar tempo com a pessoa que você gosta, que você se apaixonou, ou que você é casado. A terceira linguagem de amor é presente, e é dar presente para as pessoas. As pessoas tipo, gostam de receber presente. A quarta linguagem de amor é atos de serviço. Atos de serviço é mais para aquelas pessoas casadas, que a mulher gosta que o homem faça alguma coisa para ela, para ajudar ela. Tipo, a limpar a casa, ou a varrer, ou a lavar louça, arrumar o quarto, essas coisas assim. A quinta linguagem de amor, a última, é toque físico. Toque físico é tipo cafuné, carinho, essas coisas assim. No resto do livro, a gente começa a ler e tem vários tópicos, tipo como descobrir a linguagem de amor da sua pessoa, não, da pessoa que você gosta, do seu cônjuge. E amar é uma escolha. Gente, amar é uma escolha, tá? E é só isso, é bem legal e eu recomendo. E isso aqui serve bastante para as pessoas casadas e pessoas que estão namorando, e isso é ótimo para um bom relacionamento. E o segundo livro que eu vou apresentar é Simplesmente Acontece. Tem filme também e é muito bonitinho. A história se passa pela Rose e o Alex. Desde pequenos, de 5 anos, eles eram super amigos, tipo, eles nunca se separavam. E eles eram tipo, muito amigos, eles viviam na casa um do outro. E o pai de Rose, ele apresentaram uma proposta pra ele, de trabalho em outra cidade. E ele aceitou. E a Alex, ele ficou muito chateada, ele ficou tipo assim, nossa, minha melhor amiga vai embora, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar tipo, sem minha outra metade. E até que então, tudo se torna meio difícil pra Rose, por causa que ela engravida no dia da sua formatura. E ela começa a ter um filho. E eles acabam se separando. E no livro, tipo, é muito legal no livro e no filme, por causa que eles têm vários encontros. E com isso, eu acho que eles vão alimentando o amor que eles têm. É isso. O livro que eu vou apresentar chama Pax, da Sarah Pennypacker, e é da editora Intriseca. O livro conta a história de uma raposa e de um menino. Um capítulo é uma raposa, o outro capítulo é um menino. O livro vai contar a história da raposa que foi abandonada pelo menino dela, chama Peter. E na época da guerra, o livro se passa na época da guerra. E o pai do Peter não estava que ele tivesse uma raposa. E aí o pai do Peter vai pra guerra, depois a mãe dele morreu e fica lá, e o Peter vai morar com o avô. E o Peter resgatou o Pax quando ele tinha
de carro até um lugar e solta a raposa no bosque. E a raposa fica sem entender o que está acontecendo. Ela acha que o menino dela está querendo brincar. E aí ele joga um soldadinho de brinquedo e ela vai pra dentro do bosque. E quando ela volta, o menino foi embora. Aí o menino vai embora, aí ele deita na cama dele, ele fica triste e tal. Aí o avô dele vai dormir e ele tá com muita saudade do Pax. Ele começa a pegar um monte de coisa desnecessária, coloca dentro de uma mochila, esquece de pegar uma lanterna e vai procurar o Pax. Só que da casa do menino até onde o Pax está é uns 300 quilômetros por aí. E ele vai a pé até encontrar o Pax. E aí ele vai, sai, ele quebra o pé, e ele vai na casa de uma mulher que tem uma perna de pau, e aí ele fica lá porque a mulher antes era uma médica. E ele fica lá até melhorar o pé dele e ele voltar a procurar o Pax. Enquanto isso, o Pax ele está enfrentando a natureza. Ele descobre que tem outras raposas como ele e que ele vai passar fome, que ele está com sede. E acontece um monte de coisa. Aí ele acha um bando de raposas. E aí tem uma raposa que é mais velha, que é a dona lá do bando de raposas. E Pax conta tudo que aconteceu com o menino dele, que o menino dele tratava ele muito bem. E aí a raposa mais velha decide que eles vão atrás desse menino, porque o local onde elas vivem está sendo ameaçado. E aí elas vão entrar no mundo dos humanos pra acontecer alguma coisa, pra elas morarem lá, porque o bosque delas está sendo ameaçado, porque eles estão em guerra. E aí é isso. Aí a raposa vai encontrar o menino, ou eu não sei o que vai acontecer. Mas é isso. Vai fazer o trabalho de vocês, tá? Obrigado. Está ajudando o nosso trabalho, o nosso curso. Nós já estamos acabando de fazer. É a última atividade que eu já falei para vocês. Tá? Só isso.